Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora que você está assistindo o vídeo, né? Mas então, hoje eu sou o Pedro Bittencourt, prazer estar aqui com vocês outra vez. Nós vamos resolver aqui mais questões das provas do ITA do IME. Hoje nós vamos dar continuidade com as questões de Química. Então, em primeiro lugar, antes da gente começar, eu queria agradecer aí todos os participantes envolvidos, né? Vocês por estarem assistindo aos nossos vídeos. Queria agradecer ao portal UAI por disponibilizar os vídeos, né, para vocês. Agradecer também ao Percurso Educacional e ao Curto-Circuito Preparatórios, né, por resolver as questões e pela produção de vídeo, etc. Então vamos lá. Nós vamos resolver hoje duas questões aqui de Química, as duas envolvendo gases. A primeira questão do ITA, a segunda questão é do IME, e as duas são da parte dissertativa. E as duas do ano passado, de 2016. Então vamos começar agora pela do ITA, questão número 24 do ano passado, depois a gente vai para a do IME. Então, como de costume, vamos lá colocar o enunciado na tela, a gente vai ler junto, e depois a gente continua aqui no quadro resolvendo a questão. Então vamos lá. Então vamos lá, ITA 2016, questão número 24. Dadas as informações. Então, número 1. O poder calorífico de um combustível representa a quantidade de calor gerada na combustão por unidade de massa. Número 2. O poder calorífico do hidrogênio gasoso é aproximadamente 3 vezes o da gasolina. Número 3. O calor latente de ebulição do hidrogênio líquido é desprezível frente ao poder calorífico do hidrogênio gasoso. A massa específica do hidrogênio líquido é de 0,071 gramas por centímetro cúbico e o da gasolina é de 0,740 gramas por centímetro cúbico. Beleza, então com base nessas informações, determine o valor numérico de... Então tem a letra A, B e C. Letra A, a massa de 45 litros de gasolina. Letra B, o volume do hidrogênio líquido que ao sofrer combustão fornece a mesma quantidade de calor liberada na combustão de 45 litros de gasolina. E na letra C, o volume de H2, o volume que o H2 ocuparia se estivesse na forma de gás, a pressão de 1 bar e 25 graus Celsius. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu coloquei aqui, resumidamente, as informações do enunciado. Ele explica no primeiro o que é o poder calorífico, né? Que é o calor liberado por massa na combustão. Ele fala que o poder calorífico do hidrogênio é 3 vezes o da gasolina. Fala que o calor latente do hidrogênio pode ser desprezado. E dá a densidade aí do hidrogênio e da gasolina. Beleza? Bom, a densidade aqui é dada dos dois na forma líquida. E aqui, lembrando que a prova do ITA e do IME trazem no início dela, antes da primeira questão, várias informações aí sobre massa molar dos elementos, pressão atmosférica, conversão de unidades, constantes, né? Todas as provas de exatas trazem essas informações no começo, alguma notação, né? Alguma coisa assim. E essas informações aqui, que nós vamos precisar, elas foram dadas no início da prova. A gente não viu aí porque não está junto com o enunciado, né? Eles fazem isso para evitar que o candidato perceba quais as informações que ele tem que usar em cada questão, né? Eles colocam tudo junto para a pessoa ir lá e buscar as informações que ela precisa, que ela acha necessária. Então, essas duas informações aqui, porque ele fala que na letra C, ele fala que a pressão vai estar em 1 bar. Então a gente precisa converter para ATM. E a gente vai precisar também da massa molar do hidrogênio, que normalmente a gente considera 1, né? Mas aqui ele pediu para considerar 1,01. Tranquilo? Bom, então vamos lá, vamos começar a resolver essa questão aí. ITA 2016, questão número 24. Então vamos para a letra A, que o que ele pede, vou ler o enunciado de novo aqui para a gente. Determine a massa de 45 litros de gasolina. Então ele quer a massa de 45 litros de gasolina. Beleza? É isso que ele quer. Bom, a gente tem aqui a densidade da gasolina. O que significa isso? Significa que cada centímetro cúbico de gasolina tem uma massa de 0,740 gramas. Então, 0,740 gramas ocupa 1 centímetro cúbico. Isso que a densidade informa para a gente. Ele quer saber, 45 litros vai pesar quanto? Vai ser a massa de quanto? Então, primeiro, vamos transformar isso daqui para bater as unidades. Né? Aqui a gente está em litro, aqui a gente está em centímetro cúbico, queremos a mesma coisa. A gente sabe que 1 centímetro cúbico é 1 ml, não é isso? Não é isso, gente? Então,
se 0,740 gramas ocupa 1 ml, quanto que 1 litro vai ocupar? 740 gramas, não é isso? Então, 740 gramas vai ocupar 1 litro. Tranquilo? E ele quer saber 45 litros. Vai ocupar uma massa aí, M. Tranquilo, gente? Se a gente multiplicar aqui, a gente vai saber a massa em gramas, não é isso? Se a gente dividir por 1000, a gente vai ter em quilogramas. Então, eu já vou fazer a conta de uma vez. A gente vai achar 33,3 quilogramas. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A. Uma regra de 3 simples aí com a densidade da gasolina. Então, a letra A está aqui, ó. Pede a massa da gasolina. Tranquilo. Vamos agora para a letra B. Então, a letra B, ó, o volume de hidrogênio líquido que, ao sofrer combustão, fornece a mesma quantidade de calor liberada na combustão de 45 litros de gasolina. Tranquilo. Então, olha só, gente. Essa massa de gasolina aqui, ó, vai liberar certo calor na combustão. Qual seria a massa de hidrogênio que libera o mesmo calor que essa massa de gasolina? Bom, olha só. O poder calorífico é o tanto de calor por massa, não é isso? E ele fala que o poder calorífico do hidrogênio é 3 vezes o da gasolina. Ou seja, com a mesma massa, os dois, o hidrogênio libera 3 vezes mais calor. Para liberar o mesmo tanto de calor, a massa de hidrogênio tem que ser 3 vezes menor, né? Então, ó, na letra B, a massa do hidrogênio que a gente vai precisar é 1/3 dessa massa aqui, ó, ou seja, 11,1 quilogramas. Tranquilo, gente? Então, essa é a massa que a gente vai precisar. O que ele está perguntando é o volume. Então, olha, a gente tem a massa. A gente quer saber quantos litros que essa massa ocupa. Mas a gente tem a densidade dele também, ó. A gente sabe que em 1 ml vai ter 0,071 gramas de hidrogênio. Tranquilo? Hidrogênio líquido aqui, né? Vou colocar aqui, ó, líquido. Então, ó, essa massa vai ocupar um volume V. Tranquilo? E 1 litro, lembra, né? A mesma conversão que a gente fez aqui, multiplicando por 1000 dos dois lados. Então, 1 litro vai ocupar, ó, multiplicando por 1000, 71 gramas. Então, 71 gramas vão ocupar 1 litro. Tranquilo, gente? Bom, mas aqui a gente tem quilogramas, né? E aqui tem gramas, então tem uma incompatibilidade aqui. A gente tem que transformar isso aqui para grama. Ou seja, multiplicar por 10 a terceira. Pronto. Multiplicando aqui, a gente vai encontrar o volume do hidrogênio líquido que libera o mesmo tanto de calor que essa massa de gasolina. Então, o volume do hidrogênio líquido vai ser igual a, já fazendo essas continhas aqui, nós vamos encontrar 156,34 litros. Então, esse é o volume que a gente precisa de hidrogênio líquido. Beleza, gente? Então, essa foi a letra B. Vamos ver o que ele pede na letra C agora? Ó, letra C. O volume que o H2 ocuparia, ou seja, esse H2 que ele está falando, né? Está dando continuidade na letra B. Esse volume aqui. Se estivesse na forma de gás, a pressão de 1 bar e 25 atm. Beleza. Então, olha só. Eu vou apagar ali do lado, para a gente continuar. A gente já usou essas informações aqui, né? Não vai precisar mais. Vou deixar só essas informações aqui de baixo, que a gente ainda vai precisar delas. Então, vamos lá. A gente quer saber o volume que ele ocuparia caso estivesse em forma gasosa. Então, vamos para a letra C. Letra C. Bom, na forma gasosa, a gente pode usar a equação de Clapeyron, não é isso? PV igual a nRT. Então, PV igual a N vezes R vezes T. Então, no enunciado, ele pede para considerar a pressão de 1 bar. Ó, usando essa conversão, a gente tem que passar para ATM, né? 1 bar vai ser 1 dividido por esse número aqui, ó. Então, vai ser 1 dividido por 1,01325 vezes o volume, que é o que a gente está procurando, vai ter que ser igual ao quê?
ao número de mols. Bom, como que a gente vai achar o número de mols? O número de mols, ó, ele é dado pela massa dividido pela massa molar. Não é isso, gente? O número de mols, ele é a massa sobre a massa molar. E por isso, então, que eu coloquei essa informação aqui, para a gente descobrir o número de mols lá do hidrogênio, não é isso? A massa é essa aqui, 11,1 kg. Já vou colocar em grama de uma vez, já que aqui está em gramas também. Então vai ficar 11,1 vezes 10 a terceira. 11,1 vezes 10 a terceira, dividido pela massa molar, que é 1,01 vezes 2, né, gente? Por quê? Opa, eu coloquei errado aqui. Isso aqui é a massa molar do H, sozinho. Só que o hidrogênio é H2, certo? Então a gente tem que multiplicar isso aqui por 2. Então é 1,101 vezes 2. Vezes constante universal dos gases em atm e litro é 0,082. Esse valor aí, a gente sabe de cor, né? Mas ele está no enunciado também, lá na página 1 da prova. E a temperatura ele pede para considerar que é 298 Kelvin. Tranquilo, gente? Então aqui, todos esses números aqui a gente pode fazer as contas, vai dar uma conta um pouco chatinha, né? Mas não tem problema, é só a gente fazer a conta que a gente vai encontrar o volume aí que ele está pedindo na letra C. E nós vamos encontrar, fazendo as continhas, 1,36 vezes 10 a quinta litros. Tranquilo? Então essa foi a letra C, essa questão aí, questão número 24, né? Não foi tão difícil assim, era uma questão mais de interpretação e usando um pouco aí dos conhecimentos de gases. Tomando cuidado aí, né? Porque muitas conversões de unidades, se você esquece de uma conversãozinha aqui no meio do caminho, aí você acaba errando o resto todo, né? Então, beleza, gente, questão número 24, letra A, B e C, tá aí. Vamos agora passar para a questão do IME, né? Questão de 2016 também, vai ser a questão de número 3. Então, eu vou colocar o enunciado na tela, a gente lê junto e depois vamos para cá. Beleza? Então, vamos lá. Bom, então, questão do IME de 2016, questão número 3, vamos ler. Considere um dispositivo constituído por 2 balões de vidro A e B, cada um com capacidade de 894 ml, interligados por um tubo de volume interno desprezível, munido de uma torneira. 2 ensaios independentes foram realizados a 298 Kelvin. No primeiro ensaio, os balões foram inicialmente evacuados e logo a seguir, com a torneira fechada, foram introduzidos 0,30 gramas de benzeno e 20 gramas de tolueno em A e B, respectivamente, de modo que não houvesse contato entre as duas substâncias. No segundo ensaio, os balões foram novamente evacuados e, na sequência, uma quantidade de benzeno foi introduzida em A e outra quantidade de tolueno foi introduzida em B. Considerando o comportamento ideal para os gases e para as misturas, atenda aos seguintes pedidos. Letra A. Determine a pressão em cada balão no primeiro ensaio, após o sistema ter atingido o equilíbrio. Letra B. Uma vez aberta a torneira no segundo ensaio, calcule as frações molares de benzeno e tolueno na fase gasosa no interior dos balões no momento em que o equilíbrio líquido-vapor é atingido. Um manômetro acoplado ao dispositivo indica nesse momento uma pressão interna de 76,2 milímetros de mercúrio. Bom, então vamos lá, gente. Vamos aqui para a resolução. Então, olha só. Deixa eu passar para cá. O que ele fala aqui? Ele fala que os 2 balões têm esse volume e vão ser mantidos a essa temperatura. Eles estão interligados por um tubo de volume desprezível que tem uma torneira. Ou seja, essa torneira é simplesmente para regular se vai ter compartilhamento entre os 2 balões. No primeiro experimento, não vai ter compartilhamento, a torneira está fechada. Ele coloca 0,30 gramas de benzeno no primeiro e 20 gramas de tolueno no segundo. Nós vamos precisar dos valores da pressão de vapor dessas duas substâncias aqui, né? E o enunciado, igual lá na prova do ITA, não te fornece lá juntinho com a questão, mas na primeira página tem tudo isso. Beleza? E está aqui os valores, eu já coloquei aqui de uma vez. A pressão de vapor do benzeno é 100 milímetros de mercúrio e a do tolueno é 30 milímetros de mercúrio. Tranquilo? E aí ele pede o seguinte, qual que vai ser a pressão no tubo A, no balão A, né? E qual que vai ser a pressão no valor B. Então essa é a letra A. Letra B, ele vai fazer um outro experimento, vai colocar
quantidades aleatórias lá, e aí dessa vez ele abre a torneira, ele vai juntar tudo, vai pedir qual que é a fração molar do gás desses dois aqui. Tranquilo? Bom, então lendo aqui de novo, ó, como é que vai ser? Ó? Determine a pressão em cada balão no primeiro ensaio após ser atingido o equilíbrio. Tranquilo. Então a gente precisa calcular aqui, ó, tanto no A quanto no B, a parte de gás, nós vamos usar a equação de Clapeyron de novo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, letra A. Quer saber a pressão, não é isso? Então vamos lá. Outra coisa, no começo da prova, ó, já foi dado aqui a constante dos gases, já em milímetro de mercúrio por litro. Beleza? Para a gente não precisar ficar fazendo nenhuma conversão. Tranquilo. Então vamos lá. Na primeira, a pressão em A vezes o volume de A tem que ser igual ao número de mols vezes R vezes T. Depois a gente faz a mesma coisa para o B. Tranquilo. A gente precisa também da massa molar do benzeno e da massa molar do tolueno, né? Que eu esqueci de colocar aqui, vou dar uma olhada aqui rapidinho. A massa molar do benzeno é 78 gramas por mol. Então vou escrever aqui, ó. Então a massa molar é 78 gramas por mol. E a do tolueno, 92 gramas por mol. Isso. Então vamos lá. Qual que vai ser a pressão no balão A? Volume do balão A, 894 ml, passando para litro, 0,894. Número de mols, igual na questão anterior, é a massa dividido pela massa molar. Qual que é a massa? 0,30. Qual que é a massa molar? 78. R, vamos usar essa constante aqui que foi fornecida para a pressão já sair em milímetros de mercúrio. 62,3. Vezes 298, que é a temperatura que ele pede para considerar. Tranquilo? Então essa aí vai ser a pressão em A. Então a gente tem que fazer essas continhas todas aqui. Nós vamos encontrar aproximadamente 79,9 milímetros de mercúrio. Bom, gente, essa pressão aqui de 79,9, ela é menor do que a pressão de vapor do benzeno, tá vendo? Então isso é plausível e essa pressão aí pode ser estabelecida lá. Se a pressão passa, se a gente encontrasse um valor aqui acima da pressão de vapor, não seria possível. Por quê? Porque o máximo que pode entrar em equilíbrio entre líquido e vapor se dá pela pressão de vapor. Tranquilo? Então a pressão em A vai ser exatamente aquela ali que a gente calculou, que vai ser 79,9 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Essa é a pressão em A. Nós queremos também a pressão em B. Então vamos usar PV igual a nRT de novo. Só que agora, pressão em B vezes o volume de B tem que ser igual a N vezes o R vezes o T, tudo do B. Pressão em B é o que a gente está procurando. O volume do B é o mesmo. 894. O número de mols é a massa, 20, dividido pela massa molar, 92. O R, 62,3. E a temperatura, 298. E aqui a gente vai encontrar, se a gente fizer essas continhas, pressão em B, com essa aqui nós vamos encontrar 4.514 aproximadamente, 0,5 milímetros de mercúrio. Tranquilo, gente? Só que essa pressão é muito maior que a pressão de vapor do tolueno, então isso não pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Isso aqui está errado, né? A gente não pode ter esse valor aqui, porque passou da pressão de vapor. E a pressão que vai ser estabelecida lá é a própria pressão de vapor do tolueno, que é 30 milímetros de mercúrio. Então, a pressão em B vai ser 30 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Então, essa aí é a resposta da letra A. Pressão em A está aqui em cima, 79,9. Pressão em B, 30 milímetros de mercúrio. Tranquilo? Então, essa foi a letra A. Vamos agora para a letra B. Então, eu vou apagar aqui do lado de cá do quadro, que a gente acabou de usar.
Então vamos pular para cá. Então vamos lá, gente, ó, letra B. Vamos dar uma olhada aqui de novo no enunciado, né? O que ele está pedindo. Letra B. Uma vez aberta a torneira no segundo ensaio, calcule as frações molares de benzeno e tolueno na fase gasosa no interior dos balões, no momento em que o equilíbrio líquido-vapor é atingido. Então ele quer a fração molar dos gases. E ele fala que a pressão total é de 76,2 milímetros de mercúrio. Então vamos lá. Ó. Letra B. Então primeiro a gente vai usar a lei de Raul. Qual que é a lei de Raul? Fala o seguinte. A pressão total dentro do recipiente vai ser igual à pressão de vapor do benzeno vezes a fração molar do benzeno no estado líquido, mais a pressão de vapor do tolueno, que multiplica a fração molar do tolueno no estado líquido. Tranquilo? Essa é a lei de Raul. A gente vê isso aí, né, nas propriedades coligativas. Tranquilo, então. Ele te dá o valor aqui da pressão total, a pressão de vapor dos dois também é dada, e com isso a gente vai conseguir encontrar a fração molar de cada um. Então vamos lá, a pressão total que foi dada é 76,2. Tem que ser igual a pressão de vapor do benzeno, 100, vezes a fração molar do benzeno. Mais pressão de vapor do tolueno, 30, dada no enunciado, vezes... Bom, fração molar é a porcentagem de benzeno e a porcentagem de tolueno. Os dois somados tem que dar 100%, não tem? Então a parte do tolueno é 1, que é o 100%, menos a fração molar do benzeno. Com isso aqui a gente tem uma incógnita só, que é o X do benzeno, beleza? Então com isso, ó, resolvendo essa equação, a gente vai encontrar que a fração molar do benzeno no estado líquido é 0,66. Como 100% é 1, a fração molar do tolueno é 0,34. Então a gente acabou de encontrar a fração molar do benzeno e do tolueno, mas no estado líquido, hein, gente? Não confunda. Ele pediu no estado gasoso. Bom, então o que acontece? A pressão de B, ou seja, do benzeno, que é isso aqui, mais a pressão do tolueno, vai te dar a pressão total, certo? Você tem dois gases, os dois fazem pressão, e a pressão total é a soma das pressões parciais desses dois gases. Como que eu faço para saber qual que é a porcentagem de cada gás? Se eu pegar a pressão que o gás 1 faz e dividir pela pressão total, eu tenho a porcentagem da pressão daquele gás, que coincide com a porcentagem da massa, ou seja, da fração molar dele. Mesma coisa para o segundo gás, não é isso, gente? Então, olha só. Qual que vai ser a fração molar do benzeno no estado gasoso? Vai ser a pressão do benzeno dividido pela pressão total. Tranquilo? E qual que vai ser a fração molar do tolueno no estado gasoso? Vai ser a pressão do tolueno dividido pela pressão total. Tranquilo, gente? Você percebe que se eu somar isso com isso, ó, pressão do benzeno mais a pressão do tolueno, não dá a pressão total? Que dividido pela pressão total dá 1, que é o 100%. Se eu somar do lado de cá, as duas frações molares também tem que dar 100%. Então vamos fazer essa continha. Ó. O que vai ser a pressão do B? Vai ser a pressão de vapor do benzeno vezes a fração molar dele no estado líquido. Só que a gente já calculou isso, né? Aqui em cima. Ó. Então isso aqui vai dar quanto? Pressão de vapor 100, fração molar 0,66, sobre a pressão total, que é 76,2. Não é isso, gente? Então isso aqui, ó, com isso aqui nós vamos encontrar a fração molar do benzeno gasoso. E com isso, ó, nós vamos encontrar que o X do benzeno na fase gás, né, fazendo essas continhas aqui, isso aqui dá 66, que dividido por 76, desculpa,
vai dar 0,87. Tranquilo, gente? Então, isso aqui é a fração molar do benzeno gasoso. A gente poderia fazer exatamente a mesma coisa com o tolueno, né? Pegando a pressão total do tolueno dividido pela pressão total. Mas não precisa. Por quê? A soma das frações molares tem que dar 100%. Se aqui a gente tem 0,87, falta 0,13, né? Para chegar em 100%. Então, a fração molar do tolueno no gasoso vai ser 0,13. Porque essa soma aqui tem que dar 100%. Tranquilo, gente? Então tá aí. Essa é a resposta da letra B aí. A gente precisava lembrar aqui da lei de Raul, importantíssima essa lei, né? E lembrar aqui que na lei de Raul, a fração molar é no estado líquido e não no gasoso. Tranquilo, gente? Bom, então é isso aí. Essa foi a questão número 3, né, do ano passado do IME. Questão aí bem interessante. Lembrando muitas coisas de gases e de propriedades coligativas, a lei de Raul, né? Muito boa questão. Bom, então é isso aí. Tomara que tenha ficado tudo bem claro. Qualquer dúvida, nós estamos aí, pode perguntar. E muito obrigado pela atenção, como sempre, e até a próxima. Um abraço. Tchau.